Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos de volta a mais um Sem Dúvida. Antes do vídeo começar, vou pedir para você clicar aqui embaixo e se inscrever, porque isso ajuda o canal a crescer e a gente a continuar fazendo vídeos de qualidade. E na próxima semana você vai ter acesso a mais conteúdo, sempre feito com muita responsabilidade e do ponto de vista de especialistas. Falando em especialistas, hoje eu trouxe uma pessoa muito legal para conversar com vocês. Ela se chama Marileia de Almeida. A Marileia é doutora em História, fez doutorado pela Unicamp e também pela Columbia University, em Nova York. É especialista em filosofia e em temas de feminismo negro e de populações quilombolas. Marileia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos para um bate-papo? Olá, Luiz, é um prazer estar aqui com você no seu canal e é isso aí, bora conversar. Marileia, eu queria começar pensando uma dicotomia muito atual, na minha opinião, que está se formando entre pessoas que têm dito que ou a gente fica em casa, em isolamento, e que isso seria a salvação da lavoura, e de um outro lado a gente diz, se ficarmos em casa a economia vai morrer. Não sei se você concorda comigo, mas é assim que eu tenho lido a coisa. A quem interessa essa dicotomia? E como fazer para superá-la, se é que é uma coisa a ser superada? Bem, Luiz, vamos começar pensando na própria estrutura, né, desses enunciados, né? Para a gente, na história, os enunciados eles são extremamente importantes justamente porque os enunciados eles expressam condições históricas, né? Dizer e falar e determinados discursos só são possíveis em determinadas condições históricas que permitem que esses enunciados ganhem, por exemplo, a cena pública. No caso desse enunciado, né, no contexto que a gente está vivendo, né, de pandemia e que o centro, digamos, de uma pandemia, de uma maneira talvez mais natural, seríamos pensar que o centro de uma situação como essa é cuidar da vida. Veja bem, quando você tem um enunciado introduzido na cena pública que diz o seguinte: se nós não formos para o trabalho, se nós não voltarmos para o trabalho, a economia vai morrer. Esse enunciado expressa, exprime que a coisa mais importante nesse momento não é a vida, não são as vidas humanas. E aí tem essa ideia de que está fazendo uma dicotomia, mas que na verdade, Luiz, o que está sendo posto e evidenciado é justamente qual o compromisso que nesse momento está sendo estabelecido. Nós estamos compromissados com a vida, nós estamos compromissados com o mercado e com os interesses do mercado. Bem, isso para trazer em relação às nossas condições políticas, diz respeito, né, de um projeto político que veio junto com a cessão ao poder do presidente Bolsonaro, que vamos pensar que num primeiro momento a gente estava pensando que estava lidando com um governo que tinha um governo conservador nas pautas de costumes, liberal na economia e com um discurso moralizante em torno da corrupção. Bem, o que agora a pandemia e o coronavírus, de certa forma, ajudou ou fez com que já estava ali latente o tempo inteiro, é que é um governo que está preocupado, não está preocupado com a vida, mas sim, me parece que a mobilização é por uma política de morte. E aí a colocação desses enunciados, ou desse enunciado, né, ou voltamos a trabalhar e salvamos a economia, ou ficamos em casa e a economia vai, de certa forma, sofrer com isso, a colocação desse enunciado na cena pública é para desviar do ponto central. Um governo, o que ele tem que fazer pelas vidas é garantir políticas públicas para que nesse momento as pessoas possam se cuidar da sua família, cuidar de si mesmas. Então, veja bem, esse enunciado faz uma cortina de fumaça sobre aquilo sobre o qual esse governo não está disposto e não tem certa empatia, que é justamente a vida humana. E aí, é claro, numa certa articulação com os setores, né, com os setores
das classes privilegiadas e que também não tem nenhum compromisso com a vida. Porque, veja bem, numa política radical com a vida, né, uma política radical com a vida, nesse momento, esse governo deveria estar pensando em radicalizar políticas públicas que garantam que as pessoas possam colocar em curso, nesse momento, a única medida de proteção às suas vidas, que é a manutenção do isolamento social. Então, essa dicotomia interessa àqueles que não têm compromisso com a vida, não têm compromisso com a vida e com a dignidade humana. Um pouco na esteira dessa dicotomia que a gente estava conversando, vem um discurso subjacente, me corrija se eu estiver errado, e acho que atrelado à ideia de que se a gente não cuidar da economia, ali é que vai estar o perigo mesmo da crise, que é o discurso de que os nossos direitos liberais mais fundamentais estão sendo atacados por normas, ou por governos, ou por instituições como a Organização Mundial de Saúde. E que direito fundamental seria isso? Nosso direito de ir e vir. Eu não sei se a minha leitura é muito ruim disso, por isso eu gostaria que você comentasse, mas isso me parece um argumento bem falacioso. E eu gostaria que você falasse sobre isso. Quem é que está com o direito de ir e vir restrito, se é que isso está realmente acontecendo? É interessante, Luiz, que parece até uma piada, né? O nosso direito de ir e vir está sendo cerceado. Chega a ser uma piada quando você pensa que, para a grande maioria da população, esse direito nunca existiu. Para as populações que vivem em áreas dominadas, seja pela milícia, seja pelo tráfico, seja pela violência policial, para as populações indígenas e quilombolas que têm os seus territórios o tempo todo ameaçados, seja pelo agronegócio, seja pelos grandes empreendimentos e até mesmo, né, por práticas do governo, tudo isso me parece conto, né? Parece um conto de fadas. Mas, enfim, se não fosse trágico, né, poderia até ser cômico, mas é trágico. Né? É trágico porque, de novo, nós estamos falando, né, um pouco no rastro, na linha do que a gente já estava falando anteriormente, que é a naturalização das desigualdades e que, veja bem, o que está posto aqui nesse nós, né, quem é o nós da frase, né, o nosso direito de ir e vir está sendo cerceado, é que o direito de ser reconhecido, ele precede ao próprio reconhecimento. Né? Então, o que é o direito de ser reconhecido? Para alguns, o direito de ir e vir nunca foi reconhecido. Então, exatamente essa reclamação, ou essa, digamos, me parece como se fosse uma criança, sabe, uma coisa liberal das classes privilegiadas, parece uma criança sapateando e dizendo, olha, o meu direito de ir e vir não está sendo cerceado. A grande questão da criança é que ela olha só para o seu próprio umbigo. E um outro elemento também da criança é que você não pode contar com ela. Né? A criança, o problema quando você pensa da criança não é apenas a questão de ser infantil, não é apenas que a criança ela depende de uma outra pessoa. É que numa perspectiva infantil, né, mais infantil, você não pode contar com a criança. Então, essa abordagem e essa fala liberal, nosso direito de ir e vir está sendo cerceado, é justamente porque no nós da frase está excluído ou não reconhece a grande parte da população, a maioria da população desse país. Marileia, eu vou te fazer uma pergunta cuja resposta eu sei que não é simples. Então, se você quiser fracionar a maneira pela qual você vai responder, a partir dos grupos que eu estou mencionando aqui, fica à vontade, tá? Eu tenho pensado que se a classe média tem reclamado muito de como a classe média e também os setores de certas elites têm reclamado muito de como a quarentena tem afetado os negócios, a própria vida das pessoas, eu fico imaginando num país profundamente desigual como o nosso,
como uma doença como essa afeta a vida de quem não tem o conforto de uma classe média. Então, das populações completamente desprivilegiadas, que em alguns rincões do nosso país são maioria. Né? Então, eu queria que você me falasse, a partir dos seus estudos, dos seus conhecimentos, dos seus levantamentos, que eu sei que você tem trabalhado com dados nesse sentido, como é que está para as pessoas que vivem em situação de rua, como é que está para as pessoas que vivem em comunidades marginalizadas, como favelas, ou mais distantes, como comunidades tradicionais quilombolas. Então, se você pudesse fazer um apanhado sobre isso, acho que seria bastante interessante, porque você conhece o assunto. Luiz, eu gostaria de começar trabalhando com essas duas noções. Uma que já está implícita na sua pergunta, que é a noção de normalidade, e a outra questão que é a naturalização das desigualdades que se expressa por um déficit de políticas públicas nesse país. Bem, Luiz, não é normal que 75% das mortes violentas, que os homicídios violentos desse país, sejam de homens negros e, sobretudo, jovens das periferias. Não é normal que 68% da mortalidade infantil, crianças que morram antes dos 5 anos de idade, sejam de crianças negras. Não é normal que 60% da mortalidade materna sejam de mulheres negras. Não é normal, como vimos no ano passado, um aumento de 68% da população de rua. Nada disso é normal, mas tudo isso, de certa forma, se tornou natural. E se tornou natural justamente porque nós temos um déficit de políticas públicas. E esse déficit de políticas públicas, ele diz respeito, Luiz, à maneira como a gente tem lidado e lida com a grande parte da população desse país, negando para essa população direitos fundamentais. Eu tenho há algum tempo usado um conceito, que é o conceito de governamentalidade racista, que é um conceito que eu tenho usado para poder entender como que, de certa forma, sobretudo a partir da redemocratização e a partir da Constituição de 1988, em que uma série de direitos sociais que foram reivindicados pelos movimentos sociais foram incorporados na Constituição, como que, desde então, vamos pensar uma nova fase de como o racismo se expressa no Brasil, tem se operado uma coisa que eu tenho chamado de governamentalidade racista. Governamentalidade aqui eu pego de empréstimo um termo criado pelo Foucault, um neologismo criado por Foucault, cujo o termo junta as palavras governo e a palavra mentalidade. Governo para Foucault não diz respeito apenas das instituições ou de todo o aparato estatal, mas também diz respeito do governo das condutas de corpos e também de um governo de si, aí seria mais no campo da ética. Mas ficando aquilo e somente para os dois pontos que nos interessa, que seria do conceito, que seria o governo das instituições e também o governo das condutas, o que eu estou chamando de governamentalidade racista para o Brasil, ele se expressa nas políticas públicas por meio de 3 eixos. Um primeiro eixo que é pela excessiva burocracia. Não é que você não vai conceder o direito, você vai vencer as pessoas pelo cansaço burocrático. Estudando, por exemplo, as comunidades quilombolas, qualquer pessoa que estude o direito quilombola vai perceber isso. A cada passo dado em direção à concessão do direito, nós tivemos 10 passos para trás na complexificação do aparato burocrático. Um outro elemento que também expressa a governamentalidade racista é o que eu vou chamar, e seria mais essa política de morte mesmo, a necropolítica nua e crua, que se expressa pelo genocídio da população negra e pelo encarceramento em massa. Um terceiro elemento, e que talvez mais sutil e que muito mais difícil de perceber, mas que de uma certa forma
é uma maneira de governar também muito eficaz, que é a desqualificação das políticas públicas e, sobretudo, em dois campos, no campo da educação e no campo da saúde pública. Então, o ataque que a educação pública, sobretudo a educação básica, vem sofrendo há vários anos, na sua desqualificação, da sua capacidade de transmitir valores e conhecimento, na desqualificação dos profissionais na área de educação. Isso é de longa data e que no atual governo tem se expressado de uma maneira mais recente no campo das universidades. Quer dizer, as universidades públicas têm sido o alvo, um dos alvos principais do governo, mas em termos de desqualificação, a escola pública e a educação básica vem sofrendo disso há muito tempo, fazendo com que crie-se uma mentalidade de que aquele espaço não serve para nada. O outro setor é também na área da saúde pública, né? O ataque que o SUS tem sofrido, não somente pelo esvaziamento de recursos, mas também pelo ataque do ponto de vista da sua capacidade, da sua qualidade. Então, não é por acaso que esses setores têm sofrido esvaziamento de recursos, porque se você deslegitima, se você desqualifica, você não há justificativa porquê da existência dessas duas áreas de políticas públicas. Bem, dito isso, governamentalidade racista, no momento em que a gente vive uma racionalidade neoliberal entendida aqui como mercado definidor não apenas da alocação de recursos econômicos, mas sobretudo como mercado que define as subjetividades. Ou seja, cada vez mais se vende a ideia de que você é empresário de si mesmo. Vou dar um exemplo recente, agora, com a crise da pandemia, o setor mais afetado foi o setor de bares e restaurantes, em que houve um desemprego em massa, está acontecendo um desemprego em massa. Em contrapartida, os aplicativos de entrega têm recebido uma demanda muito grande de pessoas solicitando, a partir de então, a trabalharem como entregadores nesses aplicativos. Bem, trata-se de uma precarização aviltante das condições de trabalho e do próprio trabalho, ou precariado, a uberização, o termo que você quiser usar. Bem, tudo isso se dá, Luiz, justamente num país em que nós temos 40% da população no trabalho informal, no trabalho mais precarizado. Isso é um desdobramento do quê? Do que a gente vive, Uma certa demonização do social. Nesse contexto da Covid-19, tudo isso vai cobrar um preço muito alto, que já está sendo cobrado. Por exemplo, saiu no dia 24 de abril o boletim da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, em que há 64% de chances a mais de uma pessoa negra morrer de Covid do que uma pessoa branca. O preço por esse modo de governar vai ser cobrado, e vai ser cobrado pelas mortes, expressando novamente aí uma necropolítica.